O triângulo é uma forma geométrica constituída por 3 lados e 3 ângulos, que se relacionam segundo certas propriedades, entre elas que a soma das medidas dos ângulos internos é sempre 180 graus, isso é, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C é igual a 180 graus. A medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, conforme indica a figura. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as características das medidas de seus lados, ou das medidas de seus ângulos. Equilátero: os 3 lados têm a mesma medida e os 3 ângulos também. Isósceles: 2 lados com a mesma medida. Escaleno: todos os lados com medidas diferentes. Ângulos: obtusângulo: tem um ângulo interno com medida superior a 90 graus. Retângulo: ângulo interno reto, 90 graus. Acutângulo: todos os ângulos internos com medidas diferentes. A mediana de um triângulo é um segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio de seu lado oposto. A bissetriz interna de um triângulo é um segmento que liga um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em 2 ângulos com a mesma medida. A altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente um vértice à reta que contém o lado oposto. Observação: no triângulo isósceles, a altura relativa à base coincide com a bissetriz e mediana, e no triângulo equilátero isso ocorre em todos os lados. Como é possível ver na figura, o lado AB corresponde ao lado FE, o lado AC ao lado EG, o lado BG ao lado FG. De maneira semelhante, o ângulo A corresponde ao ângulo E, os ângulos B ao ângulo F e o ângulo C ao ângulo G. Quando os 2 lados, os correspondentes, ou 2 ângulos correspondentes, têm a mesma medida, dizemos que eles são congruentes. Utilizamos esse símbolo para indicar a congruência entre lados e ângulos correspondentes. 2 triângulos são semelhantes quando têm ângulos correspondentes, congruentes e lados correspondentes proporcionais. Nesse caso, é como se o triângulo maior fosse uma ampliação do menor. Usamos o símbolo til para representar semelhança. Em triângulos retângulos, podemos determinar diversas semelhanças. Por meio dessas semelhanças, podemos concluir que h² é igual a m vezes n, b vezes c é igual a vezes m, b² é igual a vezes m, c² é igual a vezes n, a² é igual a b² mais c². São figuras de 4 lados, por exemplo, paralelogramo e trapézios. Paralelogramos são quadriláteros cujos lados e ângulos são congruentes. Nesse caso, as diagonais se cruzam no ponto médio. Há 3 tipos básicos de paralelogramos. Retângulo: tem 4 ângulos retos e diagonais congruentes. Losango: tem os 4 ângulos congruentes. Além disso, suas diagonais são perpendiculares entre si. Quadrado: todos os lados são congruentes e os ângulos são retos. As diagonais são iguais e perpendiculares entre si. Trapézios: são quadriláteros que têm apenas 2 lados paralelos, chamados de bases, base maior e base menor. Há 2 tipos básicos de trapézios. Isósceles: os lados são paralelos, têm a mesma medida e os ângulos da base são congruentes. Retângulo: um dos lados é perpendicular às bases. Uma coleção de retas paralelas, quando cortadas por 2 transversais, determina segmentos correspondentes proporcionais. Na figura a seguir, as retas R, S e T são paralelas e cortadas pelas retas transversais V e W. Nesse caso, a B corresponde ao segmento DE e o segmento BC ao segmento EF. As retas transversais dividem os segmentos AC e D na mesma proporção. Bom, esse é o fim. Espero que tenha dado para entender certinho e obrigada pela atenção. Quando os...
Paralelogramos são lados e ângulos são perpendiculares. Isso é.